Eu não, sentou o Wander aqui, o Wander fala. Senta aqui. Mas elas fizeram uma confusão. Arruma o seu então, hein? Arruma o seu aí, porque... Mas você vai arrumar o seu, vai ficar fora da ordem do dele. Essa mesa arca, ainda bem que o negócio que esconde. Ela vai, meio que nós vamos ter, você viu que aqui no país fiscal, terceiro quadrimestre de 2014. Aí daí lê essas coisas aqui, né? Não, isso aqui, ó, lê isso, fala os índices, depois fala, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui, né? Fala os índices, pergunta se quer perguntar alguma coisa. Se perguntar se a receita correspondeu, fala que a receita não correspondeu ao que a gente tinha projetado, né? Mesmo? Foi bem menos, para ali, para lá. Menino, aqui tá tudo ligado? Só começar a falar? Como é que é isso? Tá vermelho. Aperta o botãozinho vermelhinho. Tá vermelhinho. Isso, tá ligado. Então tá. Tá ligado. Uhum. Tá, então tá. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma audiência referente ao terceiro quadrimestre de execução orçamentária de gestão fiscal. Aqui presentes o senhor Gilberto Alves de Oliveira, a senhora Marisete e eu da contabilidade Wander. Vamos agradecer à nobre vereadora e aos participantes da reunião, tá? Referente à execução fiscal do terceiro quadrimestre, a arrecadação do município da prefeitura foi, no exercício de 2014, 301.778.546,19. O SAEMA foi 32.921.230,68. A TCA 18.132.011,86. A Araprev 50.305.953,03 centavos. O total da arrecadação no exercício de 2014, 403.137.741,76. Observando que a previsão para o exercício de 2014 era 453 milhões. Então, tivemos um déficit entre a arrecadação e a previsão de 50 milhões. Tá? A receita corrente líquida do exercício, 348.751.875,70. A despesa com aplicação de pessoal, 167.461.562,61, e o gasto com pessoal, 48,2%. Aplicação em educação, receita de impostos, 214.073.609,21, e a despesa com a educação, 59.675.706,50.
foi aplicado 27,88%. A despesa com a saúde, referente aos impostos de 214 milhões, a despesa com a saúde foi 53 milhões, 110 mil, 542,60, e foi aplicado, o mínimo é 15%, e nós aplicamos 24,81%. A despesa total com o município, despesa empenhada, 390 milhões, 581, 544,79. Sendo que na prefeitura foi gasto 302 milhões, 231, 416,27. A Câmara, 549, 126,86. O SAEMA, 32, 614, 332,14. A TCA 18, 252, 652, 64, e a Araprev 32 milhões, 334, 16 e 88 centavos. Nas folhas seguintes, a gente tem os demonstrativos referentes aos gastos da educação, tá? As receitas arrecadadas, o total de IPTU, de TBI, ISS, e a totalização que dá aqueles valores que nós vimos lá atrás, que é 214 milhões, 73 mil, 609,21. O total aplicado no ensino, ele vai estar no lado direito ali, 59, 675, 706,50. Foi aplicado com o magistério, com os profissionais do magistério, a porcentagem de 77,57%. Fundeb foi arrecadado 45 milhões, 530, 599,12. O gasto também foi proporcional à arrecadação, então o empenhado também foi a mesma coisa. No próximo demonstrativo, a despesa com a saúde, vou dar uma resumida, mas no próximo demonstrativo é a despesa com saúde. E lá em cima tem um total da receita tributária, que é 214 milhões, que nós já vimos lá atrás. O total de gastos com a saúde, total empenhado, né, 80 milhões, 667, 425, 48. Depois nós temos os valores de recursos de repasses federais e estaduais, que totaliza 27.556, 882,88. Deduzindo do valor dos 80 milhões, nós vamos ter um total aplicado com recurso próprio de 53 milhões, 110.542,60. Corresponde ao 24,81%. Tá? Depois nós temos o demonstrativo, o próximo relatório demonstrativo de gestão, relatório de gestão fiscal. A gente pode acompanhar a receita corrente líquida do exercício de 2013, que foi 325.694.083,32, e acompanhar o crescimento dela no primeiro, segundo e no terceiro quadrimestre, demonstrando que a nossa receita não foi de acordo com o previsto, né? A arrecadação de impostos foi bem baixa no ano que passou. Então, a receita corrente líquida foi 348.751.875,70. Despesa com pessoal 48,02, que correspondeu ao período, né? O total de gasto com despesa de pessoal entre a prefeitura e as autarquias, 167 milhões, 461.562,61. Tem os valores de gastos com despesa líquida dos inativos e pensionistas, que é 20 milhões. A despesa consolidada líquida, que está os valores dos precatórios, da despesa com água boa, das dívidas com água boa e as outras dívidas diversas entre a prefeitura e o SAEMA, que totaliza 21.741.676,58. Próximo demonstrativo seria o da receita corrente líquida.
Essa parte superior é o total arrecadado pelo município. Depois tem das autarquias, que totaliza 392 milhões, de janeiro até dezembro, da arrecadação bruta, né? Depois tem as deduções das receitas de contribuição dos servidores de regime próprio, que é da Araprev, a compensação previdenciária e o Fundeb, totalizando 44 milhões. Tá? E essa dedução referente aos valores arrecadados da receita corrente dá 348.751.875,70. Só demonstrando que a previsão ali na frente, a previsão orçamentária referente à receita corrente líquida, o previsto nosso era 364.226.991. Nós arrecadamos 348 milhões. O próximo demonstrativo é os gastos com a despesa de pessoal, que o bruto foi 186.642.000, menos as deduções de indenização de inativos e pensionistas. Então, o gasto com despesa de pessoal é 167.461.562,61. Tá? Próximo demonstrativo é de restos a pagar, que demonstra os restos da prefeitura, até da Câmara, se eu não me engano, da construção que estava, das reformas que está tendo, né? Pois o SAEMA e da TCA. O montante a pagar de restos a pagar entre a prefeitura e as autarquias é 32.751.474,55. A disponibilidade financeira entre a prefeitura e as autarquias, 149.150.030,76. O próximo relatório é o de resumido de execução orçamentária, que demonstra os valores totais arrecadados, né, da prefeitura e das autarquias, e a despesa também por categoria econômica. O outro quadro é o resultado nominal e primário. Ele demonstra também a dívida consolidada de 21.741.676,58, os restos a pagar de 32 milhões, aqui embaixo. Isso aqui seriam os relatórios iniciais que a gente tem que apresentar para vocês. Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta. Isso. Eu quero, primeiramente, agradecer a presença da secretária da Fazenda, a senhora Marisete, o diretor, meu querido amigo Gilberto, o Vander, pela explanação. Seria muito bom se a população de Araras pudesse estar presente, né? Eles questionam tanto, querem saber tanto, e no momento em que eles poderiam estar, dizendo as suas dúvidas, poderiam estar aqui no plenário e perguntando a vocês. Eu quero saber sobre IPTU. Há muita inadimplência? Como está assim, o pagamento e questão do IPTU? As pessoas estão fazendo acordo? Como está sendo esse ano, de 2014 para frente? Bem, 2014... Tá ligado, né?
A gente tinha uma previsão de IPTU para 2014 de 28.500.000. Nós arrecadamos IPTU 26.500.000. Então, em cima da nossa previsão, que era isenções, os inadimplentes, a gente não chegou no patamar que imaginávamos com relação ao lançamento. Mas a gente nota as pessoas estão pagando IPTU. Aqueles que não conseguem pagar, nos procuram para fazer um parcelamento e tentar, assim, ficar em dia com o município. Mas, em cima da nossa previsão, a gente arrecadou 2 milhões menos do que a gente pensava que arrecadaria. E isso aconteceu com a grande maioria dos nossos impostos. A gente fez uma previsão orçamentária e os dados demonstram que não correspondeu. Essa, pela visão nossa, é a realidade do país. O país está vivendo um momento difícil. Né? Então, nós tivemos queda na nossa arrecadação. A gente conseguiu um equilíbrio. O nosso caixa, a nossa disponibilidade financeira, em 31 de dezembro, cobriu o nosso resto a pagar, correto? Isso à custa de muita coisa deixou-se de fazer, que estava previsto em orçamento, nós não conseguimos fazer essa execução, porque no acompanhamento a gente já percebeu que as receitas não iriam se corresponder, e então vamos assim dizer, muitas providências, muitas coisas já foram tomadas ao longo do exercício para a gente não ocorrer de virar com o resto a pagar aí monstruoso, sem um fluxo de caixa suficiente, que isso daí até inviabilizaria nosso exercício agora de 2015. Isso. Então a gente fez, a gente previu tudo isso. Então tudo isso, muita coisa deixou de ser feita, foram avaliações tanto em, vamos assim dizer, em novos investimentos, né? A gente tem aí o pessoal, né? O gasto com o pessoal, que nós já estamos num patamar de 48,2% em cima da nossa arrecadação, da nossa receita corrente. Então, é uma série de coisas que vai aí... Nós vamos ter aí que ter uma cautela, né? Inclusive para esse exercício de 2015, tendo em vista que 2015, o quadro, de momento, pelo menos de momento, pode ser que depois do segundo semestre aí, Deus queira, né? Que a gente consiga aí uma boa recuperação nas receitas, mas tudo está demonstrando que 2015 vai ser pior que 2014. Né? Então, a gente está tentando aí... E a gente sabe que quando as pessoas se apertam um pouco, é natural que o que mais eles deixam de pagar são os impostos. Né? Porque na vida deles, várias coisas eles não vão poder deixar Então, eles não pagam imposto porque depois eles sabem que tem a chance de fazer um parcelamento, né? de ir lá negociar com o município. O nosso código permite que depois ele pague em 24 parcelas. Então, quer dizer, a gente já tem uma previsão de que isso pode ocorrer. Então, tá ótimo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria também de ver quando se fala muito nos gastos, eu acho que deveria levar em consideração detalhadamente quanto se gasta com os inativos, o pessoal da ativa, né, que são os cargos estatutários e comissionados, as horas extras e as gratificações. Então, isso deveria ser bem detalhado para que a gente pudesse estar analisando todos esses detalhes do qual realmente é o custo que fica isso. Porque pode-se haver cortes, e gostaria de saber as multas que o Demutran faz, se vocês têm
qual é a previsão que vocês têm sobre isso? Como é essa arrecadação que vocês calculam sobre isso? Porque se não sabe quanto vai ser multado, então, e o quanto a Intervias passa para o município, então, essas coisas eu acho que deveriam ser bem detalhadas, tanto a nível de custo e quanto de arrecadação. Bem, aqui a gente está explanando o gasto total do município e os quadros apresentados aqui para vocês, que estão em mãos, são os quadros exigidos de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Detalhes, tipo, quanto foi de hora extra, ou quanto foi um adicional disso, um adicional daquilo, teria que ser solicitado para a gente fazer uma planilha à parte, separar, porque não tem como a gente detalhar tudo aqui. Tem bastante detalhes, mas, tipo, quanto foi que pagou para o comissionado, quanto foi que pagou para o estatutário, quanto isso representou, esses dados, eles, contabilmente, eles não são separados, não há essa exigência. Então, é por isso que não tem aqui. Aqui nós apresentamos gastos totais, individuais, de prefeitura e as autarquias, né, SAEM, SMTCA, a PREV. Então, os gastos aqui são individuais e consolidados, para a gente se apurar os índices, que foi 48,02 com o pessoal, 27,88 com a educação, 24,81 com a saúde. Então, aqui os gastos, eles são de uma forma geral, né? Gastos mais detalhados que o munícipe deseja saber, nós damos a informação. Hoje tem o portal da transparência, que tem bastante informação individualizada, ou mesmo o acesso à informação ao cidadão, né? Então, um gasto mais apurado, como o senhor pediu aí, a gente não tem em mãos. Isso aí tem que ser elaborado, verificado, né? Planilhado, vamos assim dizer. Porque o documento contábil, ele é no geral, né? A gente não tem essa separação. E quanto essa arrecadação, ela já está constando esse reajuste que teve da água? E se não houve, o quanto vai ser a mais para a administração? A água, pelo cálculo do SAEMA, do reajuste, mas da redução de quem receber, gastar o mínimo lá, que vai ter uma redução, o cálculo que o SAEMA apresentou para a gente é que vai empatar a arrecadação dele, entendeu? Ele não vai ter menos, mas também não vai ter mais, né? Esse aqui foi o cálculo apresentado pelo SAEMA. Esse é uma autarquia, quem apresentou o cálculo de quanto arrecadar, porque, na verdade, quando a gente faz um orçamento, a gente estima uma receita. Nós estimamos aqui que para 2014 a gente receberia 364 milhões. Nós só recebemos 348. Entendeu? Então, quer dizer, a gente estima uma receita, né? Porque a receita ela vai entrar ao longo dos 12 meses aos cofres. Em cima daquela receita, a gente fixa a despesa, mas se a gente vê que a receita não está correspondendo, a gente começa a fazer cortes nas despesas, que é o equilíbrio que a gente tem que vir ao longo dos 12 meses fazendo, para a gente não passar com déficit, né? Até o último reajuste salarial estava em 42 a folha. Por que motivo ela chegou a 48, e pouco? Tendo em vista que nos 2 últimos anos, a receita corrente líquida teve uma queda muito acentuada. E a folha, ela ficou no patamar, com os reajustes que foram dados, certo? Então, caindo a receita, aumenta o índice. Isso é uma lógica. Tá, obrigado. Nada. Quiser falar para ele, de 2013 foi 47,58 total. Ele está falando desde o início lá. Então, o quadro demonstra que em 2013 nós gastamos com o pessoal 47,58 e subimos agora para 48,2. Se a nossa receita corrente líquida tivesse vindo a nossa previsão de 364, esse índice teria caído, tá? Porque nós teríamos tido mais receita para a mesma despesa, mas a receita corrente líquida não correspondeu.
Porque 2000, pode olhar no exercício anterior, tem lá, gasto com pessoal. 154.981.101,95. Para uma receita corrente líquida de 325 milhões. Então, deu 47,58% o gasto com pessoal o ano passado. Este ano, nós tivemos um gasto de pessoal de 167.461 para uma receita corrente líquida de 348 milhões, correspondeu a 48. Se lá em cima a receita tivesse vindo o que a gente previu, que era 364 milhões, nós não teríamos aumento no coeficiente aqui, teríamos até uma diminuição. É que a receita não correspondeu. E o gasto com o pessoal está ali, é praticamente fixo, e foi dada a inflação ano passado, aumentou, né? Tanto é que em 2013 gastamos 154.900.000 e em 2014 nós já gastamos 167.461.000. É isso? Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Acho que se encerra, né? Eu acredito que foi bem explanado. O senhor Vitor, se quiser mais detalhado, o senhor Vitor, o senhor pode aí... Sim, ele pode solicitar, pode né? solicitar. Como o senhor está passando também para o sindicato. E tem até no site da prefeitura, no portal da transparência, para fazer consulta. Você faz todos os tipos de consulta da prefeitura e até no site das autarquias também. Pode ser feito detalhadamente. Tá certo. Agradecer vocês pela presença, desejando um ótimo final de semana. Para todos. Boa noite. Boa viu? noite. Boa noite. Muito obrigada. Bem, então vamos encerrar a audiência, né? Boa noite a todos, bom fim de semana e tudo de bom para nós. Temos que ter pensamento positivo, né? Vai dar certo. Tem que melhorar. Ai, gente, obrigada, viu?